EBD. Estamos indo para a nossa lição de número 7. Estamos no último trimestre do ano de 2021 e estamos já na nossa lição de número 7, que tratará do seguinte tema: a encarnação do Redentor. O tema da nossa lição de hoje é a encarnação do Redentor. Já convido você a compartilhar esta videoaula com outras pessoas, se inscrever nesse canal caso ainda não seja inscrito no canal da EBD e também deixar seu joinha, seu like, assim o YouTube irá entender que esta aula, que este vídeo é relevante e irá recomendar para outras pessoas. E eu espero que a sua semana tenha sido uma semana de bênção, uma semana de graça do Criador, uma semana na qual você testificou e testemunhou a respeito das grandezas do nosso bondoso Salvador, do nosso bondoso Deus. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui a nossa lição de hoje, que tratará desse assunto tão importante, que é a respeito da vinda de Jesus aqui para a Terra, da encarnação de Jesus aqui na Terra, de quando Jesus Cristo veio para efetivar a salvação para a humanidade, para aqueles nos quais aceitarem a Ele como seu Salvador e terem uma vida de acordo com a palavra do nosso bondoso Deus. Então, o nosso texto áureo está em João capítulo 1 e versículo 14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1 e versículo 14. Só para enfatizar, nós estamos aqui na nossa aula, na nossa sala querida dos adolescentes juvenis, faixa etária entre 15 e 17 anos. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra em João, do capítulo 1, do versículo 1 ao 5, depois versículo 14 e 16, que diz assim, versículo 1 de João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. 15. João testificou nele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. A encarnação de Jesus, queridos adolescentes, ela marca o ponto de interseção, de união, vamos dizer assim, da história da humanidade e do grande amor e relacionamento de Deus com o ser humano, com a humanidade caída, decaída e afastada de Deus. O cumprimento de milhares e milhares de anos de profecias estava acontecendo justamente no momento em que Jesus se encarna como um ser humano e vem aqui para a Terra. Houve a plenitude dos tempos, houve o cumprimento de várias profecias bíblicas já faladas, já mencionadas, proferidas por profetas do Antigo Testamento há anos atrás. E se deu o cumprimento justamente quando Jesus veio aqui para a Terra. Parece uma história meio estranha se você for pensar apenas com o seu pensamento natural, terreno. Como que um Deus que é eterno e que sempre existiu, ele se encarna em um ser humano que está nascendo, em um bebê, e se desenvolve como uma pessoa normal, como uma pessoa desta terra? Tudo isso tem um propósito e nós iremos entender um pouco mais, explorar um pouco mais desses propósitos na aula de hoje. Como compreender esse Deus que veio
saiu da sua dimensão, saiu da sua glória, da sua habitação e veio para a habitação humana, para a habitação em meio a pessoas corruptas, em meio aos pecadores, em meio àqueles que queriam o mal dele, em meio daqueles que não acreditavam no que ele falava, no meio daqueles que iriam inclusive preparar-lhes a morte. E tudo isso ele já sabia que ia acontecer, pois ele veio com propósito definido. Ele não veio à toa, não foi por acaso, não foi uma tentativa, mas houve um propósito definido desde a criação, desde antes da criação do mundo. Deus já sabia de tudo isso e Jesus já estava firme, sabendo que viria para resgatar a humanidade. Se encarnaria como homem para resgatar a humanidade. A fonte da vida se fez homem comum, pois Jesus é a fonte da vida. Humilde, para mostrar que o mais importante é ser do que ter. Jesus, ele fez cumprir todas as escrituras como ser humano, como um homem comum, como um homem qualquer, para resgatar a humanidade. Isso é maravilhoso, isso é incrível. Jesus, ele cumpriu, ele fez cumprir toda a vontade de Deus nele próprio. Tudo aquilo que o ser humano comum não conseguiria fazer, ele fez em substituição, que nós iremos explorar com maiores detalhes logo mais. Mas vamos voltar à ideia da nossa talvez falta de compreensão, que Jesus ele viveu e vive na eternidade. Como que ele veio? Como se deu isso? Como que aconteceu? Porque se alguém está na eternidade, ele não está sujeito ao tempo. O tempo não tem influência nenhuma sobre ele, pois ele está em uma outra dimensão, na qual essa dimensão que ele está, foi dessa dimensão que ele criou o tempo. Então, o tempo está aqui e ele está sobre o tempo. Está sobre o tempo. O tempo aqui e ele está aqui sobre o tempo. Ou seja, Jesus não está sujeito ao tempo, só que ele veio para a terra e se sujeitou-se ao tempo, inclusive às limitações humanas. Mas Jesus, ele viveu fora do seu tempo. Todas as coisas estavam disponíveis para ele. Para Jesus, antes de vir aqui na terra, não faz sentido ontem, o hoje, o agora, o depois, o passado ou o futuro, pois ele está sobre tudo isso. Não havia distinção entre passado, presente e futuro. E hoje ainda para ele não há, mas ele respeita o tempo humano. Ele entende o tempo humano. Assim Jesus viveu. Viveu na eternidade. Quando ele veio aqui para a terra, aí a coisa mudou. Ele se tornou um homem como eu e você, assumindo um corpo de carne, sujeito às doenças e aos problemas que toda a humanidade tem. Daí vem o termo de encarnação. A encarnação ela remete justamente à ideia de que existe alguém que está vivendo fora do corpo e que tem vida em si próprio. E encarnar é quando esse alguém que está vivendo fora do corpo incorpora em um corpo material. E aí houve uma encarnação. Não estamos falando de reencarnação, mas de encarnação. Encarnação existe, Jesus encarnou no bebê que nasceu de Maria. Reencarnação é uma doutrina errônea, contrária às escrituras, que diz que o ser humano morre, ele sai de um corpo, né? Ele desencarna, ou seja, o espírito sai do corpo e aí reencarna em um outro corpo, em um outro bebê que está nascendo. Isso não existe nas escrituras sagradas e nós não acreditamos nisso, mas que Jesus encarnou, ou seja, ele já existia e nunca existiu nenhum corpo humano. Daí sim ele veio para o corpo humano para promover a vontade de Deus e realizar o seu propósito redentor e magnífico. E Jesus veio. E quando ele veio, nós já estudamos aqui, já lemos aqui o que as escrituras falam,
Jesus recebe vários títulos interessantes. Jesus ele é apresentado como Filho de Deus, a raiz de Davi, Messias. No texto de João 1, do 1 ao 4 que nós lemos, ele é chamado de Verbo de Deus, ou seja, ele é chamado de Palavra de Deus. Jesus é a Palavra de Deus, palavra remete à ação. Jesus ele é a ação de Deus, portanto, ele é Deus. Jesus é a própria Palavra de Deus, ele é a própria boas novas e salvação, ele é o próprio Evangelho, pois ele é a alegria, as novidades de salvação em si só existem por causa dele. Então ele é sim a palavra, ele é sim o que é proferido, o que é desejado, o que é a ação do Criador, sendo que ele é a mesma pessoa, pensando na Trindade. Isso aí é assunto para outras aulas, para outros trimestres. Então vamos lá. Assim Jesus ele dispõe de todos os atributos naturais da divindade. Ele tem todos os atributos naturais da divindade, porque ele é Deus. Ele tem a onipotência, a onipresença, a onisciência, a eternidade. Não havia limites para ele, o Todo-Poderoso. Vamos ver o que fala Gênesis capítulo 17, versículo 1, que diz assim: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Qual é a vontade de Deus? A palavra. Quem é a palavra? Jesus. Jesus é a palavra, é a ação de Deus, é a recomendação de Deus, é o poder de Deus. Jesus é Deus. Isto é incrível. O Redentor tudo criou. Jesus, para demonstrar e reafirmar que Jesus de fato é Deus, ele tudo criou. João, ele indica que Jesus foi o Deus que criou. Ele fala o seguinte, que João diz que ele nada que sem ele nada do que se há ou nada do que se existe poderia ter sido feito, pois ele é Deus. Você pode conferir isso em João 1 e 3. Então, Jesus é magnífico. E tudo que existe foi feito por ele, por meio dele. E se não fosse ele, nada do que se fez teria existido. Nada do que há teria sido feito. Jesus é magnífico. Jesus é maravilhoso. Jesus ele é a fonte da vida. Jesus era a fonte da vida. Ele é a fonte da vida. E foi ele quem trouxe a luz a todos os homens. Isso concorda com o que Paulo diz, pois todas as coisas foram criadas por ele, Jesus, o Criador, Deus eterno, pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo que existe por meio dele e para ele. Tudo que existe é por meio dele, foi por meio dele e é para ele. Glória a Deus para todo sempre. Amém. Romanos capítulo 11, versículo 36, você vai encontrar esse texto. Mas Jesus, esse Deus todo-poderoso, eterno, maravilhoso e lindo, ele saiu da eternidade, como nós falamos que ele se encarnou. Por intermédio da encarnação, Jesus se submeteu a todos os rigores do tempo. Ele entrou agora no período limitado. Antes ele estava na eternidade, não sujeito ao tempo, mas quando ele se encarna, ele aí passa a ser um ser humano que está sujeito ao tempo. Deus aguardou o tempo certo e então enviou seu Filho ao mundo. Vamos ver o que fala Gálatas 4:4. Diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Ou seja, no tempo oportuno, Deus simplesmente falou: agora, filho, Jesus, vai lá, se submeta ao tempo humano, ao tempo em que os seres humanos estão submetidos. E ele veio. Ele passou 9 meses, aí começou a cronologia temporal de Jesus. Ele passou 9 meses no ventre de Maria, Lucas 2:6. Cresceu como qualquer outra pessoa, Lucas 2,
40 e 52, submeteu-se ao cronograma do tempo para cumprir todas as etapas da salvação, da redenção humana. Lucas 2, 21, 43, 3 e 23. Ou seja, Jesus, ele se submeteu a tudo isso, se limitando a sua própria vida, por amor a todos nós. Era sem dúvida uma prisão, Jesus sair de uma eternidade que não há limites para vir para a dimensão temporal em que era todo limitado e ele não poderia exercer definitivamente a eternidade que ele estava lá, pois ele tinha que viver como um homem normal, apesar de manter-se Deus com a essência de Deus, pois sendo Deus ele não tinha como negar a si próprio. Mas nós temos um mistério. A reencarnação de Jesus, ela definitivamente é um mistério. Como nasceu o menino de uma virgem? Porque Maria não tinha ainda tido a consumação do seu casamento com José. José não tinha ainda relações íntimas com Maria, e Maria era virgem, nunca tinha tido relações íntimas com homem algum. Como que ela ficou grávida? E ela ficou grávida, obviamente, através de um milagre que o Espírito Santo concedeu a ela. O que aconteceu de fato foi um milagre. E isso não deve trazer nenhuma dificuldade para nós, pois nós entendemos que o nosso Deus é o Deus de milagre. Jesus, ele tinha um propósito específico em vir aqui na Terra. Maria olhou para um anjo Gabriel e ela perguntou: como que eu vou ter um filho se eu não conheci homem algum? E o anjo Gabriel falou: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo, do Deus Altíssimo, envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 43. Percebe como foi o próprio Espírito de Deus que fez com que Maria engravidasse e aquela gravidez fosse o Jesus eterno que já existia, pré-existente. E como que ficou a Trindade pensando nisso? Isso aí é assunto para outra aula, mas apenas uma pincelada. Como ficou a Trindade com a encarnação? Será que ela ficou incompleta? Porque a Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Filho agora está na Terra. Certamente não. Eles cumpriram papéis distintos, mas continuavam sendo um. Jesus disse: eu e o Pai somos um. João 10 e 30. Ou seja, não houve distinção. A Trindade não ficou desfalcada. Porque Jesus não perdeu a sua essência, mas apenas veio para a Terra viver como um homem. O Espírito Santo continuava operando tudo que lhe era cabível. Tanto é que Jesus falou assim que quando ele fosse, ele iria deixar o seu próprio representante, que era o Espírito Santo, que representava Jesus e o próprio Deus, por serem um só, os três, Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho. Deus seja louvado. É incrível estudarmos essa questão da encarnação. Ela demonstra o grande amor de Deus para nós. Imagine só um Deus em sua glória, em sua majestade, com toda a sua soberania. Ele abre mão de tudo isso para vir se submeter ao sofrimento e à vida humana em amor por esses seres humanos que nem o conheciam ainda. Deus é amor. Jesus é maravilhoso. A encarnação e a vinda de Jesus à Terra prova o maior, talvez, clímax de amor. Alguém entregar sua própria vida nas condições que Jesus entregou por todos nós. Pagou por um pecado que nunca cometeu, por um pecado de pessoas que nunca iriam querer ter Jesus em suas vidas. A encarnação do Redentor demonstra o seu grande amor. Por isso, eu e você devemos sempre ter em mente que devemos ser discípulos desse Redentor e querer que outras pessoas venham a conhecer o bom Salvador Jesus Cristo que viveu aqui na Terra
encarnou aqui na terra e cumpriu toda a sua missão. E ainda hoje está sendo e é o nosso grande advogado que advoga por nós quando fraquejamos. Que a sua semana seja uma bênção, que a graça de Deus esteja em sua vida sempre, que você consiga entender que Cristo veio por você e por mim. E esta mensagem não pode ficar apenas retida em mim e em você, mas ela deve ser dita, ela deve ser propagada, anunciada. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir. Fiquem todos com Deus. Amém.